Passei semanas bordando um vestido para minha filha, cada ponto feito com amor e cuidado. Quando entreguei, ela olhou com desprezo, jogou na lixeira na minha frente e disse: Mãe, você é ridícula. Quem usa essas coisas velhas hoje em dia? Naquele momento, senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Mas o que aconteceu depois daquele dia mudou nossas vidas para sempre, de uma forma que nenhuma de nós duas poderia imaginar. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar vai te fazer refletir sobre o verdadeiro valor das coisas e das pessoas que amamos. Aquela não foi apenas a história de um vestido jogado no lixo, foi a história de como o orgulho pode destruir tudo o que construímos e de como a humildade pode nos salvar quando menos esperamos. Mas para você entender o que realmente aconteceu naquela semana que mudou tudo, preciso voltar ao começo, ao dia em que tudo começou a desmoronar, sem que eu percebesse. Meu nome é Helena, tenho 52 anos e sou costureira há mais de 30. Não escolhi essa profissão por glamour ou por paixão desde criança. Escolhi por necessidade, por sobrevivência, porque quando meu marido nos abandonou, eu e minha filha Júlia, ela tinha apenas 3 anos e eu precisava colocar comida na mesa. Lembro como se fosse ontem do dia em que ele saiu de casa com uma mala na mão e disse que não aguentava mais a vida medíocre que levávamos, que merecia algo melhor. Alguém melhor. Fechou a porta e nunca mais voltou. Nem para ver a filha, nem para mandar R$1 sequer. Fiquei sozinha com uma criança pequena, sem profissão, sem dinheiro, sem nada além da máquina de costura velha que minha mãe tinha me deixado antes de morrer. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, sentei na frente daquela máquina e chorei até não ter mais lágrimas. Mas no dia seguinte sequei o rosto, levantei a cabeça e decidi que ia fazer daquilo minha arma de sobrevivência. Comecei fazendo bainhas para as vizinhas, consertando roupas, fazendo pequenos ajustes. Com o tempo, fui aprendendo mais, fui me aperfeiçoando e comecei a fazer roupas completas, vestidos para festas, roupas de ver, uniformes escolares. Cada centavo que entrava ia para sustentar minha filha. Eu trabalhava de sol a sol, muitas vezes até de madrugada, com os dedos sangrando de tanto costurar, mas nunca reclamei, porque cada vez que olhava para o rostinho da Júlia dormindo, sabia que tudo valia a pena. Minha filha cresceu usando as roupas que eu fazia. Cada vestidinho, cada saia, cada blusa era feita com todo o amor que eu tinha no coração. Eu caprichava em cada detalhe, colocava lacinhos, bordados, aplicações. Queria que ela se sentisse especial, mesmo sem ter dinheiro para comprar roupas de marca. E sabe o que era mais lindo? Ela amava. Júlia corria para a escola toda orgulhosa, dizendo para as amiguinhas que a mãe dela tinha mãos de fada, que fazia as roupas mais bonitas do mundo. Ela me abraçava apertado e dizia que quando crescesse, queria ser igual a mim. Essas palavras me davam força para continuar, para aguentar as noites sem dormir, as contas que não fechavam, a solidão de criar uma filha sozinha. Nós duas éramos um time, ela e eu contra o mundo. Nos fins de semana, quando eu não tinha muito trabalho, a gente se sentava juntas e eu ensinava alguns pontos básicos para ela. Júlia ficava fascinada, vendo a agulha dançar no tecido, vendo as flores ganharem forma, as cores se misturarem. Ela dizia que era mágica e eu ria, dizendo que a única mágica era o amor que eu colocava em cada ponto. Foram anos difíceis, não vou mentir. Teve mês que faltou comida, teve inverno que passamos frio porque não tinha dinheiro para o gás, mas nunca faltou amor, nunca faltou abraço, carinho, conversa. Eu sempre fiz questão de estar presente em cada momento importante da vida dela, nas apresentações da escola, nas festinhas de aniversário, nas reuniões de pais. Mesmo cansada, mesmo com a roupa simples, eu estava lá e ela sempre me procurava no meio da multidão. E quando nossos olhos se encontravam, ela sorria daquele jeito que só uma filha sorri para a mãe, aquele sorriso que diz: "Você é minha heroína." Júlia sempre foi inteligente, estudiosa, dedicada. Eu fazia questão de que ela estudasse, porque sabia que a educação era o único caminho para ela ter uma vida melhor do que a minha. Eu trabalhava dobrado para pagar uma escola particular, para comprar os livros,
o material. Abria mão de tudo por ela. Não comprava roupa nova para mim há anos. Não ia ao salão. Não tinha nenhum luxo. Tudo era para Júlia. E ela correspondia. Tirava notas excelentes. Ganhava prêmios. Era elogiada pelos professores. Quando chegou a hora do vestibular, ela passou em uma das melhores universidades da cidade, em administração. Eu chorei de alegria naquele dia. Chorei porque sabia que todo o sacrifício tinha valido a pena, que minha filha ia ter as oportunidades que eu nunca tive. Durante a faculdade, ela continuou morando comigo. Eu continuava sustentando tudo, porque queria que ela se dedicasse aos estudos, que não precisasse trabalhar e estudar ao mesmo tempo como eu tive que fazer na vida. Ela estudava muito, passava horas trancada no quarto com os livros e eu ficava feliz vendo aquilo. Levava café, lanche, ficava em silêncio para não atrapalhar. Às vezes ela saía do quarto estressada, reclamando da pressão, das provas, dos trabalhos. E eu estava ali para ouvir, para acalmar, para dizer que ela era capaz. E ela formou-se com honras entre os melhores da turma. Na formatura, eu estava lá, na primeira fila, com o vestido mais bonito que consegui fazer para mim mesma, chorando de orgulho, quando chamaram o nome dela e ela subiu no palco para receber o diploma. Nossos olhos se encontraram e ela mandou um beijo para mim. Naquele momento, senti que tudo tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada dedo machucado, cada conta apertada, tudo. Mas as coisas começaram a mudar depois que Júlia conseguiu o primeiro emprego. Foi contratada por uma empresa grande, multinacional, para trabalhar no setor administrativo. O salário era bom, muito melhor do que eu jamais tinha ganhado na vida inteira. Ela ficou eufórica. E eu também. Finalmente ela ia ter a vida que merecia, ia poder comprar as coisas que sempre quis, ia ter conforto. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. Ela saía cedo para trabalhar, voltava à noite cansada, mas feliz. Me contava sobre os colegas, sobre os projetos, sobre os desafios. Eu ouvia tudo com atenção, mesmo sem entender muito daquele mundo corporativo que era tão distante da minha realidade. Mas eu via o brilho nos olhos dela e isso me bastava. Ela começou a comprar roupas novas, roupas de marca, sapatos caros, bolsas importadas. No começo, eu achei natural. Afinal, ela estava ganhando bem. Merecia se presentear. Mas aos poucos, percebi que ela parou de usar as roupas que eu fazia. Elas ficavam penduradas no armário, esquecidas, enquanto ela desfilava com as peças de grife. Quando eu perguntava se ela não ia usar mais aquele vestido que eu tinha feito com tanto carinho, ela dava desculpas. Dizia que não combinava com o ambiente de trabalho, que era muito simples, que estava fora de moda. Eu engolia a tristeza e fingia que não me importava, mas por dentro doía. Doía ver que aquilo que eu fazia com tanto amor estava sendo rejeitado, desprezado. Mas eu me convencia de que era só uma fase, que ela estava se adaptando ao novo mundo e que logo tudo voltaria ao normal. Eu estava errada. As coisas só pioraram. Júlia começou a sair mais, a frequentar lugares que eu nem sabia que existiam. Restaurantes chiques, bares sofisticados, festas em coberturas. Ela postava fotos nas redes sociais e eu via pelos comentários que ela estava andando com pessoas de outro nível social. Gente rica, gente influente. E foi em uma dessas festas que ela conheceu ele, Rafael, o namorado. Quando ela me contou que estava namorando, fiquei feliz. Afinal, toda mãe quer ver a filha feliz. Apaixonada, mas quando ela começou a falar sobre ele, senti um aperto no peito. Rafael vinha de uma família tradicional, rica, dona de várias empresas. Tinha estudado fora do país, falava 3 idiomas, dirigia carros importados. Júlia falava dele com uma admiração que beirava a adoração, como se ele fosse um deus. E quanto mais ela falava dele, menos falava de mim. Eu percebi que ela começou a evitar me apresentar para ele. Sempre tinha uma desculpa, que ele estava ocupado, que não era o momento certo, que eles ainda estavam conhecendo um ao outro.
mas eu sabia a verdade. Ela tinha vergonha de mim. Vergonha da mãe costureira, da mulher simples, da casa humilde. Eu tentava não pensar nisso. Tentava acreditar que estava sendo paranoica, mas os sinais eram claros demais para ignorar. Quando eu ligava para ela, ela atendia com pressa. Dizia que estava ocupada, que me ligava depois, mas nunca ligava. Quando eu sugeria que a gente se encontrasse para almoçar, ela inventava compromissos. E nas raras vezes que ela vinha me visitar, ficava pouco tempo, sempre olhando o celular, sempre com pressa de ir embora. Eu sentia que estava perdendo minha filha, mas não sabia o que fazer para trazê-la de volta. Um dia, ela me ligou, dizendo que ia se mudar. Tinha alugado um apartamento em um bairro nobre da cidade, perto do trabalho e perto da casa do Rafael. Disse que era mais prático, que ia economizar tempo no trânsito, que era uma oportunidade de ter independência. Eu tentei esconder a tristeza, tentei parecer feliz por ela, mas por dentro estava despedaçada. A casa ia ficar vazia sem ela, minha vida ia ficar vazia sem ela. Mas eu não podia ser egoísta, não podia prender minha filha só porque eu tinha medo da solidão. Então, eu ajudei como pude. Dei dinheiro que eu tinha guardado para ela comprar móveis, fiz cortinas novas para o apartamento, bordei jogos de cama. Queria que o novo lar dela tivesse um pedacinho de mim, um pedacinho do nosso amor. No dia da mudança, fui ajudar a arrumar as coisas. Quando cheguei ao apartamento, fiquei impressionada. Era lindo, moderno, espaçoso, tão diferente da nossa casinha simples. Comecei a pendurar as cortinas que eu tinha feito, mas Júlia me parou. Disse que já tinha encomendado cortinas de uma loja de decoração, que aquelas que eu tinha feito não combinavam com o estilo do apartamento. Senti como se tivesse levado um tapa na cara, mas não disse nada. Apenas guardei as cortinas na sacola e continuei ajudando no que ela deixava. Naquele dia, conheci Rafael. Ele apareceu no apartamento no final da tarde, todo elegante, cheiroso, com aquele ar de superioridade que gente rica costuma ter. Júlia me apresentou de forma rápida, quase envergonhada. Ele me cumprimentou com educação, mas eu vi o jeito que ele olhou para mim. Foi um olhar de cima para baixo, um olhar que dizia claramente que eu não pertencia àquele mundo. E o pior de tudo foi ver que Júlia percebeu aquele olhar e não fez nada. Não me defendeu, não disse nada, apenas desviou os olhos e mudou de assunto. Naquela noite, voltei para casa com um coração apertado, sentindo que tinha perdido minha filha de vez. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Júlia praticamente sumiu. Não atendia minhas ligações, não respondia minhas mensagens, não vinha me visitar. Eu vi a vida dela pelas redes sociais. Fotos em restaurantes caros, viagens para a praia, festas luxuosas, sempre ao lado do Rafael, sempre sorrindo, sempre parecendo feliz. Mas eu, que era mãe, via além do sorriso, via que havia algo forçado naquelas fotos, algo falso. Mas eu não podia fazer nada. Ela tinha feito a escolha dela e eu tinha que respeitar, mesmo que isso me matasse por dentro. Eu continuava trabalhando, costurando, vivendo minha vida simples. Mas a casa estava vazia, meu coração estava vazio. Eu olhava para o quarto dela, que continuava do mesmo jeito que ela tinha deixado, e chorava. Chorava pela filha que eu tinha perdido, pela relação que tinha se desfeito, pelo amor que parecia ter sido esquecido. Teve noites que eu não conseguia dormir, ficava olhando para o teto, me perguntando onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente. Será que eu tinha mimado demais? Será que eu tinha sido fraca demais? Será que eu deveria ter preparado ela melhor para o mundo? Essas perguntas me atormentavam, mas eu nunca encontrava respostas. Só sabia que doía demais. Então, chegou o aniversário dela, 26 anos. Eu fiquei sabendo pela rede social que ela ia fazer uma festa grande, em um salão chique, com muitos convidados. E eu não tinha sido convidada. Aquilo foi como uma facada no peito. Minha própria filha fazendo aniversário e eu nem sequer tinha sido convidada.
Pensei em ligar, em perguntar, em cobrar, mas o orgulho não deixou. Ou talvez fosse medo. Medo de ouvir que eu realmente não era bem-vinda, que eu não fazia parte daquela vida nova dela. Mas mesmo com toda a dor, mesmo com toda a rejeição, eu não conseguia simplesmente ignorar. Era o aniversário da minha filha, da minha única filha, e eu precisava fazer alguma coisa. Precisava mostrar que eu ainda estava ali, que eu ainda amava, que eu nunca ia desistir dela. Foi então que tive a ideia do vestido. Eu ia fazer um vestido para ela, um vestido especial, bordado à mão, com todo o amor que eu tinha no coração. Ia ser meu presente, minha forma de dizer que eu ainda me importava, que eu ainda era a mãe dela. Não importava o quanto ela tentasse me afastar. Escolhi um tecido lindo, de cor azul claro, a cor favorita dela desde criança, e comecei a bordar. Flores delicadas, pequenas, espalhadas por todo o vestido. Cada flor era um ponto de amor, cada pétala era uma lembrança boa, cada folha era uma esperança de reconciliação. Trabalhei naquele vestido todas as noites durante 3 semanas. Meus dedos ficaram doloridos, meus olhos ardiam de cansaço, mas eu não parava, porque aquele vestido era mais do que um presente. Era meu coração em forma de roupa, era minha alma costurada em cada ponto. Quando eu terminei, olhei para aquela peça e chorei. Chorei porque era lindo, porque tinha ficado perfeito, porque tinha todo o meu amor ali. E eu tinha certeza de que, quando Júlia visse, ela ia entender. Ia entender que não importava quantas roupas de grife ela tivesse, nenhuma delas seria feita com tanto amor quanto aquela. Eu estava errada. Muito errada. No dia do aniversário dela, arrumei o vestido em uma caixa bonita, coloquei um laço, escrevi um cartão. No cartão, escrevi apenas: para minha filha amada, que sempre será a menina dos meus olhos, com todo o meu amor, mãe. Vesti minha melhor roupa, arrumei o cabelo, passei batom. Queria estar apresentável, queria que ela não tivesse vergonha de mim na frente dos amigos. Peguei um ônibus e fui até o apartamento dela. Meu coração batia acelerado, mistura de ansiedade e esperança. Eu imaginava a cena, ela abrindo a porta, me abraçando, agradecendo pela visita, abrindo o presente e se emocionando. Imaginava que aquele momento ia ser o começo da nossa reconciliação, que as coisas iam voltar a ser como antes. Mas quando toquei a campainha e ela abriu a porta, vi no rosto dela que nada daquilo ia acontecer. Ela não sorriu, não me abraçou. Apenas olhou para mim com uma expressão de surpresa e incômodo, como se eu fosse uma visita indesejada. Atrás dela, eu podia ver o apartamento cheio de gente. Música alta, risadas, taças de champanhe. A festa já tinha começado. Ela saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si, como se não quisesse que eu visse o que estava acontecendo lá dentro. Ou pior, como se não quisesse que as pessoas lá dentro me vissem. Eu tentei sorrir, tentei parecer natural. Dei os parabéns, disse que estava linda, que a festa parecia estar ótima. Ela agradeceu de forma fria, mecânica. Então eu estendi a caixa com o presente. Ela olhou para a caixa com desconfiança, mas pegou. Abriu ali mesmo, no corredor. Quando tirou o vestido da caixa e viu o que era, a expressão no rosto dela mudou. Mas não foi a mudança que eu esperava. Não foi emoção, não foi gratidão, não foi amor. Foi desdém, foi nojo. Ela olhou para o vestido como se fosse algo repugnante, algo que não merecia nem ser tocado. E então ela falou aquelas palavras que ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa. Ela disse: "Mãe, você é ridícula. Quem usa essas coisas velhas hoje em dia?" Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Não podia ser verdade. Minha filha não podia estar dizendo aquilo, mas ela continuou. Disse que eu precisava entender que ela tinha uma vida diferente agora, que andava com pessoas de outro nível, que não podia usar roupas de costureira. Disse que aquilo era coisa de pobre, de gente sem classe, de gente que não tinha bom gosto. Cada palavra era uma facada. Cada frase era um pedaço do meu coração sendo arrancado. Eu tentei falar.
Tentei dizer que tinha feito com amor, que tinha trabalhado semanas naquilo, mas ela não quis ouvir. Nesse momento, a porta do apartamento se abriu e Rafael apareceu. Perguntou se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. Júlia olhou para ele, depois olhou para mim e então fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela jogou o vestido no lixo. Tinha uma lixeira ali no corredor do prédio e ela simplesmente jogou o vestido lá dentro, na frente do namorado, na frente de mim, e disse: "Mãe, por favor, vá embora. Você está me envergonhando." Rafael riu. Um riso baixo, discreto, mas eu ouvi. E Júlia também ouviu e não fez nada. Não me defendeu, não disse nada, apenas ficou ali, parada, esperando que eu fosse embora. Eu não sei como consegui sair dali. Não sei como minhas pernas me carregaram até o elevador, como consegui apertar o botão, como consegui chegar até a rua. Estava em choque, em transe. Só quando entrei no ônibus e sentei, é que caí na realidade do que tinha acontecido. E então comecei a chorar. Chorei ali, no ônibus, na frente de todo mundo. Não me importei com os olhares, com as pessoas me observando. Só conseguia pensar naquele vestido jogado no lixo, naquelas palavras cruéis, naquele olhar de desprezo. Minha filha tinha me humilhado, tinha jogado fora não apenas o vestido, mas todo o amor que eu tinha colocado nele. Tinha jogado fora anos de dedicação, de sacrifício, de amor incondicional. E o pior de tudo era saber que ela tinha feito aquilo na frente do namorado, para impressioná-lo, para mostrar que ela não tinha nada a ver com aquela mãe pobre e simples. Quando cheguei em casa, entrei e tranquei a porta. Fui direto para o quarto dela e me joguei na cama. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo doer de tanto soluçar. Gritei, murmurei palavras sem sentido, perguntei a Deus por que estava passando por aquilo. O que eu tinha feito para merecer tanta dor? Onde foi que eu errei como mãe? Por que o amor não tinha sido suficiente? Fiquei naquele quarto o resto da noite, abraçada ao travesseiro dela, sentindo o cheiro que ainda restava, lembrando de quando ela era pequena e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Onde estava aquela menina? Onde estava minha filha? Aquela mulher que me humilhou não era a Júlia que eu conhecia. Ou talvez fosse... Talvez eu que nunca tinha realmente conhecido quem ela era. Talvez eu tivesse criado uma imagem idealizada dela e agora estava vendo a verdade. E a verdade doía. Doía mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Nos dias seguintes fiquei em casa, sem vontade de fazer nada. Não conseguia costurar, não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Só ficava deitada, olhando para o teto, revivendo aquela cena na minha cabeça. As clientes ligavam, pedindo as encomendas, mas eu não tinha forças para trabalhar. Desmarcava tudo, inventava desculpas. Minha vida tinha perdido o sentido. Durante 26 anos, tudo o que eu fiz foi por ela. Cada decisão, cada sacrifício, cada escolha, minha vida inteira girava em torno da Júlia. E agora que ela não me queria mais, o que sobrava? Quem eu era sem ser a mãe dela? Essas perguntas me atormentavam, mas eu não tinha respostas. Só tinha dor, uma dor profunda que parecia não ter fim. Pensei em ligar para ela, em tentar conversar, em pedir explicações, mas o orgulho não deixava. Ou talvez fosse medo de ouvir mais palavras cruéis, de ser rejeitada de novo. Então eu apenas esperava que ela ligasse, que pedisse desculpas, que dissesse que tinha exagerado, que não era aquilo que ela queria dizer, mas o telefone não tocava, as mensagens não chegavam. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela. E talvez tivesse mesmo. No terceiro dia depois daquela humilhação, eu estava na sala, olhando para o nada, quando tive um impulso. Levantei, peguei as chaves do carro emprestado da vizinha e voltei até o prédio dela. Não sei o que eu esperava encontrar, talvez uma resposta, talvez um sinal. Quando cheguei, fui direto até a lixeira do corredor. Meu coração apertou quando vi que ela ainda estava lá, no mesmo lugar. Abri a tampa e lá estava ele, o vestido, amassado, sujo, jogado no meio de outros lixos. Peguei com cuidado, como se estivesse resgatando um filho. Levei para casa, lavei a mão,
com todo o cuidado. Sequei ao sol, passei com ferro morno. Cada ponto ainda estava perfeito, cada flor ainda estava intacta. Pendurei o vestido na sala, em um cabide, onde eu pudesse ver. Não sei por que fiz aquilo. Talvez para me lembrar de que o amor não é lixo, mesmo quando é tratado como tal. Talvez para me lembrar de que eu tinha valor, mesmo que minha filha não visse. Ou talvez apenas porque eu não conseguia me desfazer daquilo que tinha feito com tanto amor, mesmo que esse amor tivesse sido desprezado. E então, na manhã do 4º dia, meu telefone tocou. Era ela, Júlia. Meu coração disparou. Por um segundo, pensei que ela estava ligando para pedir desculpas, para dizer que tinha errado, que se arrependia. Mas quando atendi, o que ouvi foi choro. Um choro desesperado, entrecortado, cheio de desespero. Ela mal conseguia falar. Entre soluços, consegui entender algumas palavras. Rafael tinha terminado com ela. Tinha acabado tudo. Ela estava destruída. Meu primeiro instinto foi de mãe. Esqueci a dor, esqueci a humilhação, esqueci tudo. Só conseguia pensar que minha filha estava sofrendo e precisava de mim. Perguntei onde ela estava, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Ela disse que estava no apartamento, sozinha, que não sabia o que fazer, que a vida dela tinha desmoronado. Disse que ia até lá, que ia buscá-la, que a gente ia conversar. Mas ela disse que não, que vinha para minha casa, que precisava sair dali. Desliguei o telefone com o coração apertado. Por um lado, estava feliz que ela tinha me procurado, que ainda me via como porto seguro. Por outro, estava com medo. Medo de ouvir mais palavras duras, medo de ser usada apenas como consolo e depois ser descartada de novo. Mas era minha filha. E amor de mãe não escolhe hora nem condição. Arrumei a casa rapidamente, fiz um chá, separei biscoitos. Queria que ela se sentisse acolhida, mesmo depois de tudo. Fiquei esperando, olhando pela janela, até que vi um carro parar na frente de casa. Era um táxi. Júlia desceu, pagou e ficou parada na calçada por alguns segundos, olhando para a casa. Mesmo de longe, eu podia ver que ela estava destruída. Cabelo bagunçado, olhos inchados, roupas amarrotadas. Nada daquela mulher elegante e confiante que eu tinha visto dias atrás. Abri a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Nossos olhos se encontraram e por um momento ficamos apenas nos olhando. Então ela entrou. E foi quando ela viu o vestido pendurado na sala, limpo, passado, perfeito, como se nunca tivesse sido jogado no lixo, como se nunca tivesse sido desprezado. Júlia parou no meio da sala, olhando para o vestido. Suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos no chão. Começou a chorar de uma forma que eu nunca tinha visto. Um choro profundo que vinha lá de dentro, que parecia arrancar a alma. Ela repetia sem parar: "Me perdoa, mãe, me perdoa. Eu fui horrível. Eu fui a pior filha do mundo. Me perdoa." Eu me ajoelhei ao lado dela e a abracei. Abracei forte como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. E ali, no chão da sala, ela me contou tudo. Contou que Rafael tinha descoberto que ela tinha mentido sobre a origem dela. Júlia tinha inventado uma história de que vinha de uma família de classe média alta, que tinha estudado em escolas particulares caras, que tinha viajado para o exterior, tinha escondido completamente a verdade sobre mim, sobre nossa vida, sobre nossa história. Mas alguém da empresa onde ela trabalhava conhecia nossa história e contou para ele. Rafael ficou furioso. Disse que não suportava mentiras, que não podia confiar nela, que ela era fútil e vazia. Disse que ela não tinha caráter, que tinha vergonha das próprias raízes e que isso mostrava quem ela realmente era. Terminou tudo ali mesmo, na frente dos amigos, na festa de aniversário dela. Depois que todo mundo foi embora, Júlia ficou sozinha no apartamento, se dando conta do que tinha feito. E não foi só o relacionamento que acabou. No dia seguinte, ela foi chamada na empresa. Tinha cometido um erro grave em um projeto importante, um erro que custou muito dinheiro para a empresa. Ela estava tão distraída, tão focada em manter as aparências e impressionar o Rafael e os amigos, que não prestou atenção no trabalho, foi demitida na hora.
perdeu o emprego, perdeu um namorado, perdeu os amigos que só estavam perto dela por interesse. E se deu conta de que tinha perdido a única pessoa que realmente amava ela de verdade. Enquanto ela falava, eu apenas ouvia e acariciava o cabelo dela, como fazia quando ela era criança. Não a interrompi, não a julguei, não disse que tinha avisado, apenas deixei que ela colocasse para fora toda aquela dor, toda aquela culpa. Quando ela terminou de falar, ficamos em silêncio por um tempo. Então eu disse: Júlia, você errou. Errou muito. Me machucou de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Mas você é minha filha. E amor de mãe não acaba, não importa o que aconteça. Ela levantou o rosto, com os olhos vermelhos e inchados, e perguntou: como você consegue me perdoar depois de tudo que eu fiz? Eu respirei fundo e respondi: porque eu te amo, porque eu sei que você se perdeu no caminho, mas ainda há tempo de se encontrar. Porque eu acredito que você pode ser melhor do que foi. E porque, no final das contas, você é tudo o que eu tenho nesse mundo. Ela me abraçou com força e ficamos ali, abraçadas, chorando juntas. Chorando pela dor, pelo tempo perdido, pelos erros cometidos, mas também chorando de alívio, porque ainda havia amor, ainda havia esperança, ainda havia chance de recomeçar. Naquela noite, Júlia dormiu no quarto dela, na cama dela, como nos velhos tempos. Eu fiquei acordada por muito tempo, pensando em tudo o que tinha acontecido, pensando em como a vida pode mudar tão rápido, em como as escolhas que fazemos têm consequências, em como o orgulho pode destruir tudo o que é importante, mas também pensando em como o amor pode curar, em como o perdão pode libertar, em como sempre há uma chance de recomeçar, desde que a gente tenha coragem e humildade. Nos dias seguintes, Júlia ficou em casa comigo. Ela estava destruída emocionalmente, sem forças para fazer nada. Passava o dia deitada, chorando, se culpando. Eu cuidava dela como cuidava quando ela era pequena e ficava doente. Fazia comida, levava no quarto, ficava ao lado dela. Aos poucos, ela começou a se abrir mais, a falar sobre o que tinha acontecido nos últimos meses. Contou como tinha se sentido pressionada a ser alguém que não era, como tinha se deixado levar pela ilusão de que dinheiro e status eram mais importantes do que amor e caráter. Contou como os amigos novos que tinha feito eram falsos, como só se aproximavam dela por interesse, como ninguém realmente se importava com ela. Contou como Rafael era controlador, como ele ditava o que ela devia vestir, como devia falar, com quem devia andar, como ela tinha se tornado uma marionete, fazendo tudo para agradá-lo, para ser aceita naquele mundo que não era dela. E contou como, no fundo, ela nunca tinha sido feliz, que por trás de todas aquelas fotos sorridentes nas redes sociais havia uma mulher vazia, perdida, infeliz, que ela tinha trocado o amor verdadeiro por uma ilusão e que agora estava pagando o preço. Ouvir tudo aquilo me partiu o coração, porque eu percebi que enquanto eu sofria com a distância dela, ela também estava sofrendo. Só que ela estava sofrendo sozinha, presa em uma vida que não era dela, fingindo ser alguém que não era. E o pior de tudo era saber que eu não pude fazer nada para impedir, porque ela tinha me afastado. Uma semana depois que Júlia voltou para casa, ela finalmente teve coragem de sair do quarto e sentar comigo na sala. Ficamos conversando por horas, relembrando os velhos tempos, as histórias engraçadas, os momentos difíceis que superamos juntas. Ela pediu desculpas de novo, e de novo, e de novo. E cada vez eu dizia que já tinha perdoado, que o importante era seguir em frente. Mas eu sabia que ela precisava se perdoar também, e isso ia levar tempo. Naquela conversa, ela me perguntou se eu podia ensinar ela a costurar de novo. Disse que queria reaprender, que queria se reconectar com aquilo que era verdadeiro, com aquilo que tinha valor. Fiquei emocionada com o pedido.
No dia seguinte, sentamos juntas na frente da máquina de costura. Comecei a ensinar os pontos básicos, como eu fazia quando ela era criança. No começo, ela estava enferrujada, errava muito, ficava frustrada, mas aos poucos foi pegando o jeito de novo. E enquanto costurávamos juntas, eu via a Júlia verdadeira voltando. Não a mulher arrogante e fria que ela tinha se tornado, mas a menina doce e amorosa que eu tinha criado. Passamos semanas assim, costurando juntas, conversando, rindo, chorando. Foi um processo de cura para as duas. Eu estava curando a ferida da rejeição e ela estava curando a ferida da culpa. E aos poucos, nossa relação foi se reconstruindo. Não era mais a mesma de antes, porque a gente tinha mudado, tinha crescido, tinha sofrido, mas era uma relação nova, mais madura, mais verdadeira. Júlia começou a procurar emprego de novo, mas dessa vez ela estava diferente. Não estava mais desesperada para impressionar, para ser aceita, para subir na vida a qualquer custo. Estava mais humilde, mais consciente de quem ela era e do que realmente importava. Demorou alguns meses, mas ela conseguiu um emprego em uma empresa menor, com um salário menor, mas com um ambiente mais saudável. Ela estava feliz. Feliz de verdade, não aquela felicidade falsa das fotos nas redes sociais. E eu estava feliz vendo ela feliz. Um dia, ela chegou em casa com uma notícia. Tinha encontrado Rafael na rua. Ele tinha tentado conversar, tinha dito que sentia falta dela, que queria dar outra chance. Meu coração apertou quando ouvi aquilo. Tive medo de que ela voltasse para ele, de que tudo o que a gente tinha construído se perdesse de novo. Mas então ela me contou o que tinha respondido. Ela disse para ele que não, que tinha aprendido a lição, que sabia agora que não podia construir uma vida baseada em mentiras e aparências. Disse que tinha descoberto que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é, e que ela não queria mais fazer parte daquele mundo falso. Quando ela me contou isso, eu chorei. Chorei de orgulho, de alívio, de felicidade, porque eu sabia que minha filha tinha voltado. A verdadeira Júlia tinha voltado. Meses se passaram e nossa vida foi voltando ao normal. Júlia continuou morando comigo. Ela disse que não queria mais morar sozinha, que tinha percebido que o que ela realmente queria era estar perto de quem amava. Voltamos a ter nossa rotina de antes. Jantares juntas, conversas, até tarde, risadas bobas. Ela voltou a usar as roupas que eu fazia, não porque era obrigada, mas porque queria, porque tinha entendido o valor daquilo, o amor que estava em cada ponto. Um dia, ela me surpreendeu. Tinha feito um vestido sozinha, um vestido simples, mas bonito. Disse que queria me dar de presente, como forma de agradecimento por tudo. Quando vesti aquele vestido, senti que o ciclo tinha se fechado, que tudo o que eu tinha ensinado para ela não tinha sido em vão, que o amor tinha vencido. Júlia também começou a fazer trabalho voluntário. Ensinava costura para mulheres em situação de vulnerabilidade, ajudando elas a terem uma fonte de renda. Ela dizia que queria retribuir tudo o que tinha recebido, que queria fazer a diferença na vida de alguém, como eu tinha feito na vida dela. Ver ela fazendo aquilo me enchia de orgulho, porque eu sabia que ela tinha aprendido a lição mais importante de todas, que o verdadeiro valor está em servir, em amar, em ser humilde. Um ano depois daquela semana que mudou tudo, Júlia organizou um jantar especial. Disse que queria comemorar o recomeço, a nova vida que a gente estava construindo juntas. Preparamos tudo juntas, cozinhamos, arrumamos a mesa, decoramos a casa. Quando sentamos para jantar, ela levantou a taça e fez um brinde. Disse: "Mãe, eu quero agradecer por você nunca ter desistido de mim, por ter me perdoado quando eu não merecia perdão, por ter me acolhido quando eu não merecia acolhida, por ter me amado quando eu fui incapaz de amar. Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste, no que ela tem ou com quem ela anda. Está no coração que ela carrega, e você tem o coração mais bonito que eu já conheci. Eu te amo, mãe, e prometo que nunca mais vou te decepcionar." Chorei ouvindo aquelas palavras. Chorei porque
porque sabia que eram verdadeiras, que vinha do fundo do coração dela. E respondi: Júlia, você não precisa me prometer nada. Você só precisa ser você mesma, a verdadeira você. Porque é essa pessoa que eu amo e é essa pessoa que vai te fazer feliz. Brindamos, comemos, rimos, choramos. Foi uma das noites mais felizes da minha vida, porque eu tinha minha filha de volta. Não a filha perfeita, porque ninguém é perfeito, mas a filha verdadeira, a filha que eu sempre amei. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que passamos e entendo que tudo teve um propósito. A dor, a humilhação, a rejeição, tudo serviu para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos transformar. Júlia precisava se perder para se encontrar. Precisava cair para aprender a levantar. Precisava rejeitar o amor para entender o valor dele. E eu precisava passar por aquela dor para aprender que o amor verdadeiro não desiste, não se cansa, não se acaba. Que o amor verdadeiro perdoa, acolhe, espera. Aprendi que não adianta tentar controlar a vida dos nossos filhos, tentar protegê-los de todos os erros. Porque eles precisam errar para aprender, precisam cair para crescer. E o nosso papel como mães não é impedir que eles caiam, mas está ali para ajudá-los a levantar quando caírem. Aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste, no dinheiro que tem, no status que alcança. Está no caráter, na humildade, na capacidade de amar e de pedir perdão. Aprendi que o orgulho é o caminho mais rápido para a solidão e que a humildade é o caminho mais seguro para a felicidade. E aprendi que o amor de mãe é a força mais poderosa que existe. É um amor que não se abala com rejeição, que não se cansa com ingratidão, que não se acaba com um tempo. É um amor eterno, incondicional, inabalável. O vestido que Júlia jogou no lixo ainda está pendurado na sala. Não como lembrança da dor, mas como símbolo da vitória. Vitória do amor sobre o orgulho, da humildade sobre a arrogância, do perdão sobre a mágoa. Cada vez que olho para aquele vestido, lembro de tudo o que passamos e agradeço. Agradeço pela dor, porque ela nos ensinou. Agradeço pela queda, porque ela nos fortaleceu. Agradeço pela separação, porque ela nos aproximou. E agradeço pelo perdão, porque ele nos libertou. Hoje, Júlia e eu somos mais do que mãe e filha. Somos amigas, companheiras, cúmplices. Somos duas mulheres que aprenderam juntas o verdadeiro significado do amor, do perdão, da humildade. E somos duas mulheres que sabem que, não importa o que aconteça, sempre teremos uma a outra, porque o amor verdadeiro não se joga fora. Não se descarta, não se esquece. O amor verdadeiro resiste a tudo. Resiste à dor, à rejeição, à humilhação, resiste ao tempo, à distância, aos erros. E no final, o amor verdadeiro sempre vence, sempre. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Espero que ela tenha tocado seu coração, que tenha te feito refletir sobre o valor das pessoas que te amam de verdade, sobre a importância de não trocar o que é verdadeiro pelo que é falso, o que é eterno pelo que é passageiro. Espero que você olhe para as pessoas que te amam e valorize esse amor, porque amor verdadeiro é raro, é precioso, é sagrado. E espero que, se você errou, se você machucou alguém que te ama, tenha coragem de pedir perdão, porque nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para consertar, nunca é tarde para amar. A vida é feita de escolhas e cada escolha tem uma consequência. Escolha o amor, escolha a humildade, escolha o perdão, porque no final é isso que fica. Não o dinheiro, não o status, não as aparências. Fica o amor. E o amor é tudo que realmente importa.